Boa noite, meu nome é Leonardo Cordeiro, sou aluno da UFPE do curso de Economia e agora eu vou fazer um vídeo da matéria História do Pensamento Econômico, cujo professor é o Dr. Guerino Filho, e esse trabalho em vídeo agora que eu vou apresentar para vocês é sobre a escola pós-keynesiana e sobre o economista pertencente a essa escola, o Kenneth Arrow. Primeiramente, vamos seguir o seguinte sumário para apresentar este vídeo. Uma introdução, a qual já foi feita. Um desenvolvimento que será dividido em duas partes. A primeira parte, que falará da escola pós-keynesiana, com a aplicação das medidas keynesianas nos Estados Unidos, na década de 60, pelo presidente Kennedy, e o não funcionamento dessas medidas de Keynes, que a partir do não funcionamento dessa que começou a existir o pensamento pós-keynesiano, né? Que na verdade ele não só contrariava alguns métodos ou teorias de Keynes, mas sim fazia uma releitura e conseguia fazer um incremento no pensamento keynesiano. Como toda escola foi sempre assim, né? Uma sucedendo a outra e implementando novas ideias e modificando algumas coisas. Segundo, vamos falar sobre Kenneth Arrow, um economista que pertencente à escola pós-keynesiana, e vamos falar desse teorema que ele trouxe, ou explicação, o conceito sobre o paradoxo da eleição como uma forma de escolha social. É uma crítica que ele faz à forma de escolha existente na maioria dos países do Ocidente. Seguindo, escola pós-keynesiana. Vamos lá. Keynes, com a existência dele, muitas mudanças foram implementadas no pensamento dos economistas. Entre elas, em vez de considerar a oferta como geradora e incrementadora da atividade econômica, Keynes passou a observar a demanda agregada como um fator primordial da economia. Esses pensamentos de Keynes foram implantados pelo presidente Kennedy em 1964. Foram propostos por seus assessores que, através de cortes tributários, poderiam ter o intuito de aumentar a demanda agregada dos Estados Unidos. Para eles, uma economia subutilizando seus recursos devia ser assistida por uma injeção no aumento da procura agregada, neste caso, sob forma de aumentar o poder aquisitivo dos consumidores e diminuindo a carga tributária. Isso eles queriam porque nessa época os Estados Unidos vivia sob uma grande recessão e influenciado por uma grande inflação em sua economia. No entanto, essas medidas adotadas resolveram a situação da inflação e da recessão norte-americana até certo tempo. Mas o efeito dessas medidas keynesianas serviram só até 1965. A partir disso, a inflação tomou novamente conta dos preços e a pressão inflacionária voltou a afetar a economia americana. Neste momento, o simples remédio que era diagnosticado pela teoria keynesiana para diminuir essa inflação, que era a redução da demanda agregada, proposto pela teoria, foi utilizado, porém não deu certo. Então ficou a dúvida se os instrumentos keynesianos seriam inadequados para a utilização real na economia. Então, a partir disso, desse contestamento da teoria keynesiana, que passou a existir a escola pós-keynesiana. Eles vieram com os seguintes argumentos para que essa teoria, nessa época, não tivesse tido sucesso por muito tempo. Eles davam 3 explicações para o não funcionamento deste remédio.
A primeira explicação era a seguinte: este remédio de diminuir a demanda agregada só serve para uma inflação de demanda. O que é isso? Ele dizendo, com o poder aquisitivo há um aumento da demanda e, consequentemente, um aumento dos preços. Mas ela não resolve quando o problema é uma inflação por conta de custos, que é gerada pela falta de recursos naturais necessários para a produção e outros insumos necessários, ou então através de uma catástrofe e etc., que afeta a economia, que não tem como ser resolvido por esses instrumentos keynesianos. E ele fala que nessa recessão por conta da inflação de custos, a única solução neste caso seria a redução da taxa de juros de empréstimo para produtores, diminuindo o preço da matéria-prima e dos custos de produção, ou também através da realocação de força de trabalho. Um exemplo, um setor está com um custo muito caro, um exemplo é uma parte da agricultura. Então, por conta que não tem uma mão de obra suficiente nem qualificada lá, pode transferir mão de obra e pessoas de outros setores e implementar nesse setor que está mais deficitário e fazer com que aumente a produção e os custos desse setor consiga diminuir, fazendo assim a diminuição da inflação nesse setor. Vamos lá. A segunda explicação para esse não funcionamento foi a seguinte. Vamos lá. A segunda explicação para o não funcionamento dessa teoria keynesiana nos Estados Unidos, na época do presidente Kennedy, foi o papel do governo. Ele diz que uma inflação que vem junto com desemprego sempre envolve o papel do governo. Entre elas estão o quê? Onde o governo mexe que faz com que a inflação aumente. A manutenção artificial dos preços dos produtos agrícolas por meio de subsídio. A restrição à produção, isso também faz com que haja um aumento de preço no setor. E permitir ou promover crescimento de monopólios, fazendo com que poucas empresas atuem em um determinado ramo ou setor, ou então apoiar empresas ineficientes, como um exemplo que o Brasil teve nos últimos anos foi o apoio das empresas do Eike Batista, que foram totalmente apoiadas pelo governo e até hoje não geraram lucro nem crescimento econômico nenhum para o país. Este é a segunda explicação para o não funcionamento. E a terceira explicação é o que? A concorrência ineficiente das grandes indústrias e empresas por conta da existência de um pequeno número de empresas, principalmente dessas faixas de empresas, de grandes e de poucas empresas, podendo não existir concorrência de preço efetiva entre as gigantes industriais. Isso também é um fator que faz com que as explicações keynesianas não tenham total eficácia. Então, diante de todo esse contestamento da escola keynesiana, passou a existir a nova escola, que é chamada de escola pós-keynesiana. Então, dentro dessa escola, nós vamos agora, nesse vídeo, retratar o papel de Kenneth Arnold, que é um economista que recebeu o Prêmio Nobel de Economia em 1972. Ele é um economista que mostra ter muito conhecimento e talento na parte matemática e estatística e também da teoria econômica e filosófica. Foi um grande aperfeiçoador da economia, da teoria econômica existente. Sua dissertação Social Choice and Individual Values, que é Escolha Social e Valores Individuais,
tornou-se um clássico da economia do bem-estar. Ele avaliou, através de sua teoria, diferentes critérios sobre bem-estar social e outras coisas mais. Arrow afirmou que precisávamos repensar nosso processo de tomada de decisão, a fim de evitar falhas óbvias. E ele fala que a democracia perfeita é impossível e precisamos optar pela segunda ou terceira melhor opção. Isso. Dentro de umas coisas da teoria que Arrow contribuiu para a economia, tem uma que é muito debatida e nós vamos tratar agora nesse vídeo, que é justamente a teoria dos paradoxos das eleições, ou teoria da impossibilidade de Arrow. O que é que essa teoria fala? Ela fala que existindo nas eleições 3 escolhas possíveis, escolha A, escolha B e escolha C, e que para essas 3 escolhas existam 3 eleitores, eleitor 1, eleitor 2 e eleitor 3. Ele diz que se as escolhas foram tomadas, um exemplo, o eleitor 1 tomar a decisão de ter preferência por A a B e B a A, sua escolha será na ordem de prioridade. O eleitor 1 escolherá A, B e C. O eleitor 2, tomando suas escolhas e escolhendo B a C e C a A, então o eleitor 2 irá escolher em sua ordem de prioridade B, C e A. E o eleitor 3, escolhendo C a A e A a B, esse eleitor 3 terá a sua ordem de prioridade de escolha C a B. Com isso, nós veremos que a maioria prefere A a B e B a C. Portanto, a maioria preferiu A a B, que são o eleitor 1 e o eleitor 3, e B a C, que foi o eleitor 1 e o eleitor 2. Isso indicará que a maioria vai preferir, como eu falei, A a C, ficando a maioria com a preferência A, B e C. Isto seria dado como correto, né? No entanto, nós podemos ver que os eleitores 2 e 3 têm uma preferência diferente dessa da análise que a gente fez. Os eleitores 2 e 3 preferem C a A. Então, com isso, o Arrow vê que o método utilizado por nós nas eleições, pela maioria das populações e estados ocidentais, é errado. Esse método, ele mostra que ele é incapaz de ordenar racionalmente a preferência dos eleitores. Então pronto. Aqui eu mostrei para vocês um pouco sobre esse Kenneth Arrow, que ele é um economista que teve suas escolhas e seu estudo baseado muito na parte de escolha, da parte de bem-estar do consumidor, e mostrei um pouco para vocês esse paradoxo das eleições. Ok? Agradecido.